A paz do Senhor Jesus a todos vocês. E hoje, seguindo aí a série de vídeos, a minha caminhada com Cristo, e o tema de hoje é a frieza espiritual e a queda. Porque sim, na maioria das vezes você não vai cair de repente. Aquele que muito amou o Senhor e é fiel ao Senhor, assim como eu era, muito fiel a Deus, eu amava completamente o Senhor, dificilmente eu cairia, porque eu vivia em santidade, eu amava o Senhor e em tempo algum eu gostaria de desagradar ao meu Deus. Então o inimigo foi plantando coisas para que a frieza espiritual viesse na minha vida, tá? E como todos os vídeos eu baseio isso dentro da palavra de Deus, eu vou ler lá em Apocalipse 3,16, que diz o seguinte: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Forte essa palavra, né? Você já imaginou o Senhor tendo ânsia de você sendo algo tão asqueroso para o Senhor, que Ele quer vomitar você? Assim eu acredito que eu era para o Senhor. Ainda que Ele me amasse muito, Ele tinha dificuldade de me olhar sem ter que ter ânsia perto de mim, porque eu estava me tornando repugnante, porque eu nem estava quente, nem estava frio. Eu estava naquela posição morna, como diz aí, né, algumas piadinhas que o povo fala, o muro é do diabo. Então você tem que decidir se você vai para o lado do céu ou para o lado do inferno, mas o muro, o diabo já ganhou, e é a frieza espiritual. Porém, gente, a frieza ela não vem de repente, tá? Ela é uma sucessão de coisas. Na minha vida não foi diferente. E o Senhor, né, as batalhas que vão vir sobre a nossa vida, o Senhor nunca deixa aqueles que Ele ama desavisados. Porém, como eu falei no outro vídeo, a minha fé era muito inocente, eu era muito imatura. Eu não achava que eu necessariamente sozinha teria autoridade, né? Eu não conhecia o mundo espiritual pelo lado das trevas. Eu conhecia apenas o amor de Deus, a honra a Deus, porém eu não tinha essa questão do inimigo contra quem eu lutava. Então eu era meio inocente. As pessoas falavam de batalha espiritual, mas para mim isso era para elas, né? Eu orava com as irmãs do ciclo de oração, mas não que eu tivesse tomado aquela autoridade para mim. E apenas o lugar que às vezes eu achava que eu tinha autoridade era dentro da minha casa, baseado na direção de alguém, né? Então assim, eu era muito Maria vai com as outras, né? E aí até na minha área espiritual ali. E isso não é bom, né? Porque nós temos que conhecer o Senhor em todas as esferas e conhecer o inimigo ao qual lutamos. E aí, né, vem uma sucessão de coisas. Na minha igreja estava passando uma turbulência, muitos irmãos caindo literalmente, né, sem ter o processo da frieza, ou talvez tiveram antes, mas a gente não percebeu, mas assim, tendo quedas mesmo, sabe, separações, muita coisa acontecendo, o pastor se posicionou em algum momento de tirar todo mundo do altar, porque estava vindo um vento na igreja. Porém, né, eu tava ali, firme, tanto que eu e meu esposo fomos um dos últimos a sair da igreja. E não que nós saímos por uma queda absurda normalmente, nós pedimos a bênção do nosso pastor para ir para outra igreja, né, porque estava uma situação insustentável devido, sim, à minha imaturidade. Mas como que foi essa queda e o que aconteceu para ter isso? Não foi algo que foi, sim, acontecendo, foi um dia específico. Eu tive ali, devido muito trabalho, uma grande sobrecarga, eu tive uma explosão, porém eu não tive uma pessoa muito importante da igreja, e aí eu fiquei magoada com a atitude. Eu também devo ter magoado, porque eu falei de uma forma agressiva e explosiva, e ficou esse clima e eu não quis mais ficar na igreja. E meu marido, né, ele também não queria sair, porque foi uma coisa, sabe, as mulheres às vezes são problemáticas, né? Os homens estavam mais firmes. Mas enfim, aí ele decidiu, falou, não, tudo bem, nós vamos mudar de igreja, pedimos a bênção do nosso pastor. Mas por que veio essa queda? Antes de tudo isso acontecer, o inimigo começou a colocar cargas na nossa vida, né, que a gente acha que é normal, né? Tudo é normal, é mais trabalho. Nossa, a agenda tá cheia. Nossa, tá tendo muito serviço. Nós trabalhávamos por conta. Então, assim, quanto mais serviço chegava, né, no nosso acabamento gráfico, melhor, porque nós ganhávamos mais dinheiro. Então, aquilo parecia bom. Sabe quando parece uma bênção? Essa porta foi uma bênção do Senhor, era um lugar que nós fazíamos culto. Porém, com essa sobrecarga,
né? Nós começamos a parar de fazer os cultos, né? Porque parecia que o quê? Paramos de honrar o Senhor, que foi muito errado. Tipo assim, não tem muito trabalho, não dá para parar para fazer o culto. Que absurdo, né? Mas enfim, hoje eu consigo enxergar as prioridades, mas naquela época não, né? Eu entendia que eu tinha que trabalhar e nós trabalhávamos muito até tarde da madrugada, não tínhamos quase folga. Íamos para a igreja já sobrecarregados, então assim, o nosso servir já não era com tanta excelência. Então quando aconteceu essa explosão, aconteceu o quê? Pela minha humanidade. Não foi assim, eu estava sobrecarregada, para mim o sono é muito importante, então eu estava em privação de sono, foi em um evento, né, onde nós trabalhamos muito. Foi uma bênção esse evento, muitas vidas foram salvas, graças a Deus. Eu e meu marido estávamos muito posicionados nesse evento, recebemos elogios, porém no final de tudo, devido a tanto cansaço, eu acabei explodindo, né? E hoje eu sei que quando o inimigo ele já tentou essa estratégia de novo, mas eu tô mais esperta, porque depois eu vou contar como que eu consegui ver aí todo esse mundo espiritual. Então assim, ele colocou, o sono me desestabiliza muito. Então a pessoa falou uma gota e eu despejei um oceano, né? Então assim, já estava tendo toda uma estratégia. E aí eu me feri, porque eram pessoas que eu amava muito, essa pessoa é uma pessoa que eu amava muito, que eu respeitava muito, e eu fiquei magoada. Então eu saí desse ministério, fui para um outro ministério e lá eu não quis me envolver em nada, absolutamente nada. Então eu fui para sentar, eu ouvia a palavra, eu ia para os cultos, mas eu não me envolvia. As pessoas tentavam se aproximar de mim, porém eu sempre tinha uma parede, né, para elas chegarem a mim. Nesse processo eu engravidei, né, tipo, contei a bênção de ter minha filha, foi um milagre a minha filha, né, fizeram chá de bebê, as pessoas tentavam se aproximar, mas eu tinha colocado uma barreira, né? Então eu fiquei ali anos nessa igreja e a minha vida foi assim, ladeira abaixo, desde que eu saí de lá. Muito magoada, né? Porque eu falei, nunca mais eu quero que pessoas me magoem, nunca mais eu vou me entregar tanto assim, porque as pessoas não merecem. E achando que eu estava alegrando a Deus só de ir para a igreja, né? E não é assim, porque nós temos que amar uns aos outros, né? A gente se afia e se aperfeiçoa no conviver, né? Jesus, ele não precisava, né? Ele poderia ter só o Pai. Muitas vezes a gente tem isso, eu tenho Deus, né? E que bom que temos Deus, né? Jesus tinha os momentos de solitude com Deus, mas a missão dele se cumpria quando ele estava com os seus discípulos, quando ele suportava uns aos outros, né? Quando ele partilhava o pão. Ali o Senhor ordena a bênção, né? Porque é ali que a gente cresce, é aí que a gente se afia. Então eu me isentei disso e fiquei morna na igreja. E a minha vida, assim, era como se eu dormisse. Humanamente, eu digo que eu passei, né, por um processo depressivo aí, juntando pós-parto, e eu comecei a ter muitas perdas. A nossa empresa quebrou, nós passamos por um processo de falência e assim, com muitas dívidas. E pra mim, assim, gente, eu dormia, eu estava anestesiada, sabe? Era tipo, ok, né? Foi sim um processo organicamente, fisiologicamente de depressão, porém com uma opressão espiritual. Eu sei que foi um processo, eu acredito que teve uma obra de feitiçaria no meio disso tudo, mas isso assim, eu tenho certeza que foi, mas eu dei brecha, né? Porque a brecha foi o quê? A mágoa. Eu saí magoada de uma igreja, eu fechei o meu eu para me conectar com outras pessoas e com o propósito de Deus. Eu não quis mais servir, então isso abriu uma brecha para o inimigo, né? E aí ele pôde deitar e rolar na minha vida enquanto eu dormia. E o Senhor, ele sempre me avisou, né? O Senhor, quando você vai passar por uma prova, ele já sabe o que o diabo tá armando e ele vem e mostra. Porém, eu não tinha esse discernimento. Pouco antes de tudo isso acontecer, o Senhor me deu 3 sonhos, né? No primeiro sonho, o Senhor vinha, né? E eu sabia que era Deus falando, e ele falava, olha para o alto, né? Era a voz de Deus falando, olha para o alto. Quando eu olhava para o céu, ele vinha uma formação de pássaros, e os pássaros escreviam informação, filha, eu te amo. Né? E ali ele quis dizer, filha, eu te amo, vão acontecer coisas que vão te magoar,
mas assim, vão vir ventos sobre a tua vida, mas nunca se esqueça que eu te amo. Passou. O segundo sonho, né, tipo, isso foi numa sequência de uma semana, eu vi a mão de Deus, uma mão gigantesca no céu, que abriu uma Bíblia e abria em Josué 1. Eu li Josué 1, mas não entendi nada, gente. Depois de um tempo, tudo apareceu o porquê e o propósito, né? E o terceiro sonho foi uma sequência de coisas acontecendo. Primeiro eu passava por um vento muito forte, eu corria e era uma situação de vento muito forte que tentava me carregar e eu corria naquele vento para tentar romper. A segunda situação era fogo, bolas de fogo caindo e eu correndo e falando, Senhor, me ajuda, por que isso está acontecendo, por que isso está acontecendo? E a terceira situação nesse mesmo sonho, eu me segurava numa grade assim muito forte e tomava surras de ondas, né? As ondas vinham e batiam nas minhas costas e eram como chicotadas nas minhas costas ali, eu me agarrando naquela grade. Eu falava, Senhor, me socorre, Senhor, eu não estou mais conseguindo. E aí, né, depois enquanto eu estava nesse açoite de ondas, segurando ali, vinha um anjo numa bicicleta voadora. Aos sonhos, né? Vi um anjo numa bicicleta voadora e falou, agora você tá pronta? Depois de tudo isso, agora você está pronta? E aí eu ironizava ainda pra ele, falava, caramba, também depois de apanhar tanto, é claro que eu tô pronta. E eu subia na bicicleta com ele e ele falava, agora pedala, né? Porque se não pedalar, cai. E aí eu subia nessa bicicleta voadora e saía pedalando e tocava aquele louvor, né? Gente, eu sou péssima para cantar, mas vou falar aqui o louvor, que aqui fala assim, ele me faz andar em lugares altos, acima dos problemas, acima das tribulações, né? Acima deste mundo e acima das perseguições. E então assim, que as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Gente, olha como é forte. As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar. Gente, só que eu não entendi, porque eu já estava entrando no processo, né, de dor. Eu já tinha me ferido, né, naquele ministério que eu tinha saído. Eu estava dormindo nessa igreja, o Senhor me deu esses sonhos, porém eu não conseguia ver. Gente, era muito pesado, era muita dor, porque eu me magoei, né, eu me magoei muito, demorou para eu me curar. E eu falo que até hoje eu tenho sequelas disso. Tá vendo? É só a gente falar da dor que engata. Mas vamos lá, estou tentando sim me curar humanamente dessa dor, né? Porque quando a gente é ferido na nossa alma, na nossa psique, na nossa humanidade, a gente tende a ter mecanismos de defesa, né? Então até hoje é muito difícil, né? Vou contar lá na frente a questão do relacionar com o outro e da questão do ministério. Mas continuando, né? O Senhor me deu esses 3 sonhos, eu tinha me magoado naquela igreja e aí só que eu não entendi esse processo, porque eu já estava no processo de frieza, porém o Senhor sempre me amou, né? Mas a cegueira era muito grande, era um processo muito grande e eu só fui deixando as coisas acontecerem. E quando a gente dá brecha, toda a casa, né, acaba entrando nesse processo. Só que eu dormia, era simplesmente como se tá tudo bem, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. E aí, em um dos cultos que teve nessa igreja que eu fui, o pastor sempre vendia livros, né, para arrecadar fundos ali, e aí ele apresentou esse livro aqui, que ele vai entrar em um outro momento, né, que é do Tozer, a W. Tozer, Os Perigos de uma Fé Superficial. E, gente, começou a me dar uma agonia, assim, tipo, eu falei, mas eu não vou ler, eu nem tô lendo quase, né, eu tava em um processo bem depressivo mesmo, bem dormindo mesmo, espiritualmente morta, mas eu estava fria ali. E aí, mas me incomodou muito para dar uma oferta e pegar esse livro. Eu fiquei, eu quero esse livro, eu quero esse livro, eu quero esse livro. E aí eu comprei esse livro, porém, gente, eu não conseguia ler, eu não entendia nada do começo, era uma amarração que não ia de jeito nenhum a leitura desse livro. E aí eu acabei falando assim, livro chato, e eu ainda falava assim, livro chato, não consegui entender nada, porque eu li e não consegui entender, literalmente. E deixei ele lá num cantinho, porque eu falava, não consigo ler esse livro. E ele ficou lá dormindo, né? Mas, gente, aquele que o Senhor ama,
Ele cuida, ele não abandona, né? Como ele escreveu lá na formação de Pássaros, Eu Te Amo. E ele sabia o que estava acontecendo. E eu sei, né? E eu até sei o dia e acredito que até a pessoa não posso acusar. Mas eu tenho quase certeza de onde que veio essa obra, né? Porque assim, nós éramos bênção aonde a gente estava, a gente evangelizava, sabe? A gente tentava se agradar com as pessoas, porém algumas determinadas pessoas acho que não gostavam muito da gente e um belo dia nunca trouxeram nada pra gente, né, onde a gente trabalhava, e trouxeram um bolo, né, e eu achei muito estranho aquele bolo. As meninas também que trabalhavam lá falaram assim, nossa, que estranho, nunca trouxeram nada, de repente trouxeram bolo. E meu marido, né, sempre gostou de comer, gosta até hoje, né, então quando o povo trazia ele se alegrava e já ia comer logo as coisas. E eu olhei o bolo, eu senti uma coisa ruim, assim, que eu não queria, sabe, aquele bolo. Eu falei, nossa, coisa estranha. Eu falei, amor, não come não, joga ele. Ele falou assim, ah, que nada, não tem nada, né? E ele comeu esse bolo, a gente já tava num processo assim, e foi dali que as coisas começaram, né? De uma coisinha aqui, outra ali, a brecha começou de rusgas no trabalho, a gente começar a discordar, e foi daí que começou. Então eu sei que teve uma obra ali no meio, mas teve uma brecha do nosso lado, que foi a mágoa, né, e a desobediência de ter saído do outro ministério sem ser o tempo de sair, sem estar curados, né? Então, ou seja, houve uma obra feita, mas também houve uma brecha da nossa parte, tá? Então, assim, o inimigo nunca age sem legalidade, precisa ter uma brecha, e houve, e ali ele fez a festa, porque eu simplesmente passei por esse processo, ou seja, veio a gravidez, a gente quebrou, minha avó que eu amava tanto faleceu, e assim, minha cachorrinha, que era a cachorrinha da minha mãe, que ela morava com a minha mãe, mas era minha, também faleceu nesse processo. Então assim, foram muitas tristezas, e aí eu simplesmente deixou, mas o Senhor sempre me amou, né, e Ele sabe que não foi uma maldade em mim, então Ele nunca desistiu de mim, mas eu precisava enxergar. Eu precisava confessar a Cristo, eu precisava dizer, Senhor, socorre-me no meio dessa angústia, mas estava difícil de ver, né? Então, um dia eu fui dormir na casa da minha mãe, acho que era um outro ambiente, né? Onde não estavam ali as coisas acontecendo, e eu tive um sonho, né? E nesse sonho eu estava indo numa igreja, só que eu era uma boneca de lata, né? Eu era uma boneca de lata, e aí quando eu chegava no altar, o pastor que estava pregando falava assim, você está enferrujada, né? Você é uma boneca de lata enferrujada e não tem coração. Então ele colocava a mão e falava, eis que eu te restituo um coração. E aí o ferrugem saía, eu acordava, né, desse sonho, e eu fiquei muito impressionada com esse sonho. Eu falei, Senhor, eu sou uma boneca de lata enferrujada. Senhora, boneca de lata enferrujada sem coração. E aí eu comecei a me incomodar. E eu comecei a falar, Senhor, eu estou enferrujada, eu sou uma boneca de lata enferrujada sem coração. E eu comecei a despertar, aquilo começou a me dar uma agonia. E aí nessa igreja que eu estava começou a me incomodar muito, porque tem algumas coisas da igreja que eu não concordo muito, né? Mas eu estava fazendo de forma automática. Eu falava, Senhor, eu estou me sentindo como se eu fosse católica antes, sabe? A mesma coisa de ter os santos, eu tô fazendo com essa igreja. Eu levo água benta, eu levo a rosa do não sei o que, o lenço do não sei dos quantos. Eu não preciso disso, Senhor. Eu não preciso de amuletos para achar que vai ser feito. E eu tinha tipo como se fosse vários amuletos e a minha vida continuava estagnada, porque não são coisas que vão fazer, é o poder de Deus e o próprio Espírito Santo. Então aquilo começou a me incomodar naquela igreja. Eu falei, eu preciso mudar, eu preciso sair daqui. Então começou o movimento. E aí, né, eu fui pra igreja, comecei a visitar outras igrejas. Meu marido ainda queria ficar nessa igreja, né? A gente ia com constância nos cultos nessa igreja. Eu fiquei aí, acho que uns 5 anos, não sei se deu 5 anos, gente, mas acho que quase isso nessa igreja. Eu sou péssima com tempos. Mas eu comecei a despertar e comecei a visitar outras igrejas. E aí fui em outras igrejas e um dia eu fui na igreja Bola de Neve e nesse dia teve um momento de oração ali. E aí uma irmã veio, eu estava muito clamando ao Senhor, buscando ao Senhor, começando nessa coisa. E neste culto veio uma irmã orar sobre mim e eu lembro como se fosse hoje, que ela colocava uma mão aqui e outra nas minhas costas, e ela falava assim,
Eis que hoje, filha, eu te devolvo um coração. Eis que o seu coração é como o meu coração. Eis que eu restituo o seu coração, eu curo as suas feridas. Porém, não fique preocupada, que eu te colocarei sozinha, mas eu estarei contigo. Você não terá ninguém, mas você terá a mim. E eu faço isso para que você aprenda a depender de mim neste momento. E ali eu queimava, gente, queimava. Eu sentia o fogo de frente a trás, assim, aquilo queimava dentro de mim, como se um coração realmente estivesse nascendo dentro de mim. E aí eu lembro de louvar aquele louvor, dar-me um coração igual ao teu, Senhor. E foi assim, aquilo queimou e combinou com o sonho que eu era uma boneca de lata enferrujada. E nesse movimento, né, só que eu fiquei muito confusa com tudo isso, né, no meio de tudo isso comecei a despertar, só que no meu despertar, o inimigo é muito sujo, né, ele vai lançando seta. Eu ainda tava naquele processo ali de acordar, né, mas o inimigo continuava assim, isso não é Deus não, imagina, Deus não fez nada por você, que eu comecei a enxergar o caos que tava a minha vida, né? E eu falei, como Deus deixou minha vida ficar desse jeito? E o inimigo falava, porque Deus não tá com você, porque você tá seguindo Deus do jeito errado, né? Não é como sendo evangélica, e ficava essas coisas ecoando. Não é na igreja que você tá seguindo Deus errado, é por isso, né? Você tá achando que ser crente e aí você tem que abrir mão de tudo, porque eu vivi um processo do Senhor me quebrar. Mas não é porque ali, na última quebra, mas eu vivia milagres. Nessa última queda, eu não vivia milagres, era só quebra mesmo, porque era o inimigo, né? O inimigo, ele só quebra, não restitui, não restaura, não dá nada pra você. Ele só destrói. Só que ele jogou a culpa pra Deus e eu acreditei, né? Então ficou muito confuso aí esse processo. E aí, depois de sair desse culto da bola de neve, né? Eu fiquei me questionando ali. E aí o Senhor veio em um determinado momento da minha vida, pouco tempo depois, e abriu a minha visão espiritual. E aí eu enxerguei o que eu deveria sempre saber, contra quem eu luto, né? Eu enxerguei o mundo espiritual vendo os demônios e o que estava agindo na minha vida. E aí eu tive um sonho, gente, esse vídeo vai ficar longo. Quem tiver que ver, vai ver até o final. E eu creio que Deus vai fazer a obra aí. E aí eu tive um outro sonho que abriu a minha visão para ver o mundo espiritual, ver os demônios que estavam agindo na minha vida. Eu tive um sonho, né, que foi muito assim, eu via dentro da minha cozinha, tinha duas portas, né, na minha casa, uma que dava acesso para a cozinha e a outra que dava acesso para a sala. Nesse sonho, eu ia fechar a porta, vinha na minha cozinha um bonequinho, como se fosse um voodoo, né? Sabe esses bonequinhos assim que tem de tecido, com bolinhas assim pintadas, que o povo fura assim? Acho que era mais ou menos isso. Vinha aquele bonequinho tentando entrar na minha casa. E aí eu chutava e ele ia ficando maior e tentava entrar na porta. E eu empurrava a porta para fechar e falava, você não vai entrar aqui. Você já entrou até o quintal, você não vai mais entrar, você não pode entrar. Que era assim, como se ele entrasse de vez, ele iria dominar. E eu ficava segurando a porta, falando, você não vai entrar, só que estava muito difícil de fechar e ele estava quase entrando. E aí eu clamava a Deus, eu falava, Deus, me ajude, eu não estou mais conseguindo segurar ele vai entrar de vez, ele está ficando cada vez mais forte. E aí eu ficava segurando, e aí vinha um anjo do Senhor, que eu falo que foi o anjo do Senhor. Eu olhava para o alto da minha casa, né, que era um sobrado, e eu olhava para cima e eu falava, vem me ajudar, eu não consigo sozinha. Então ele falava, você precisa, mas você precisa se fortalecer. E só que ele descia, o anjo, tirava esse boneco, né, tipo assim, fazia com que esse boneco saísse, eu conseguia fechar a porta, e na hora que eu conseguia fechar a porta e o anjo me ajudava, eu via muitos demônios, muitos demônios correndo e saindo, gritando pela outra porta da sala, né, e aí eu via o tanto de opressão que tinha ali na minha casa, e aí eu acordei um pouco mais leve, mas muito assustada, e ainda sem entender muito, que realmente aquilo era ação maligna. Só que aí eu comecei a ir para um outro lado, né? Começou aqueles ataques na minha mente. E aí, gente, depois desse sonho que eu tive, não pense que eu já voltei para o Senhor assim, linda, maravilhosa e restaurada, não.
Não foi. Eu tive a visão espiritual, né? Eu vi que o negócio era feio, eu tinha certeza que aquilo era obra de feitiçaria, porém o inimigo ainda tinha algumas legalidades da mágoa comigo, com a religiosidade, né? Então ele ainda tinha brecha na minha vida. Então eu não fui, né, diretamente para os braços do Senhor. Eu comecei a querer buscar outras formas de adorar o Senhor sem ser na igreja evangélica. E aí, ao invés de eu ir em alguns cultos isolados de outras igrejas, eu saí da igreja que eu estava, né? E também não fui mais em outras igrejas. Comecei a viver um outro processo que eu vou contar em um outro vídeo. E aí nesse outro vídeo eu conto um pouquinho para vocês aí como que foi esse processo da queda, porque sim, o Senhor tentou me levantar, eu fui para a frieza espiritual, porém eu tive sim a queda, e aí eu saí da presença do Senhor, né? Eu quis negar o evangelho da forma de ser cristã protestante e neguei a igreja e quis buscar em outras fontes, né? E aí sim, eu tive a minha queda. E aí eu vou contar todo esse processo, porque eu falo que tudo é providencial e nunca o Senhor me abandonou. E até quando eu vivi esse processo aí de uma busca no mundo, né, no ocultismo, na lei da atração, nessas coisas, o Senhor permitiu, e aí depois ele me barrou, mas assim, no próximo vídeo eu conto aí um pouquinho da minha experiência com essa coisa de lei da atração, de ocultismo e dessas coisas misteriosas aí que o povo adora buscar, né? E sempre aparece alguém, quando você tá perdido, sempre aparece um perdido igual você para te levar para esse lugar. Tá? Então depois no próximo vídeo eu vou contar um pouquinho o meu processo do viver a queda e o resgate do Senhor, o basta do Senhor. Bom, então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.